Ok. Olha, a gente chegando de novo na sua telinha, na sua televisão, na sua telinha de celular. Muita coisa importante, muita coisa legal. E hoje a gente está num bate-papo que, vamos dizer assim, no mínimo polêmico, porque eu peguei a ficha dele, pesquisei o Instagram dele, o cara é tudo e mais um pouco. Mas antes de qualquer coisa, eu quero te desejar um seja bem-vindo ao podcast Brasília, o podcast de referência político a nível nacional, tá certo? Um oferecimento aqui, você está ouvindo a gente também pela Rádio Brasil, aqui com a gente, Marcelo Torres lá no Cantão, um oferecimento do nosso idealizador, tá certo? O Rogério Lacerda e toda a nossa equipe de produção. Beijo para a Lena, beijo para o Ulisses e comigo o Rony Peterson guiando esse super bate-papo. Prometo que a cada dia a gente vai melhorando um pouquinho aqui, mas o Marcelo não foge não, tá certo? Ele só está de férias de 2 dias, mas breve tá de volta aqui. Tô recebendo um cara hoje que eu fiquei fã só de curtir o Instagram dele. Um cara político, um cara pessoa, um cara professor, um cara atleta e um cara que nos bastidores, pelo menos nos bastidores, falou muita polêmica. Será que a gente vai colocar no ar isso aqui agora? Rodrigo Totti, prazer estar com você aqui no podcast Brasília. Prazer para mim, como jornalista, como pessoa, estar conhecendo um cara tão bem falado, tão inusitado aqui na situação da cidade de Brasília e do Distrito Federal, cara. Seja bem-vindo. Obrigado, Rony. Prazer enorme estar aqui com você, conhecer aqui as instalações da rádio web, né? Boa tarde aí aos nossos queridos internautas, ouvintes e telespectador, por que não, Web né? espectadores que tá aí na nossa web curtindo, é isso aí. Exatamente. Então, estamos aí à disposição. Fique à vontade para... O pessoal perguntou ao Rodrigo, falou, Rodrigo, tem alguma coisa que não pode perguntar? Ele falou, irmão, pergunte o que tu quiseres. Eu tenho até a meia-noite. A produtora dele tá ali. Rony, não faça isso, porque ele responde mesmo. Rodrigo, a pergunta é meio clichê, mas a gente tem que perguntar. Quem é o Rodrigo Totti? Da onde surgiu? Quem ele é hoje? Da onde ele veio? Como que surgiu esse figurão aí, cara? Bom, o apelido veio do futebol, né? Totti foi um jogador que já aposentado, né, da Roma, da Itália, jogou na seleção italiana e eu tinha um cabelo parecido com o dele, comprido, e brasileiro você sabe como é que é, né? Quando colocam um apelido na gente, acabou. E principalmente quando você não gosta do apelido, aí é que aí, pega meu amigo, mesmo. esquece, pega e pegou, né? E o Rodrigo Totti vem daí. Agora, quem é a pessoa Rodrigo Totti? Gestor educacional, 24 anos, casado, 2 filhos. Tenho a minha profissão, gestor educacional, amo o que eu faço, nunca, jamais vou abandonar essa minha profissão e hoje me coloco à disposição como pré-candidato a deputado distrital. Entendo que na política, a gente precisa, primeiramente, ter um interesse coletivo, um interesse visando os benefícios para a sociedade e tento entrar para a política com esse pensamento. Muito top. Rodrigo, já entrando na polêmica. Política hoje, você acha... A palavra discriminação é uma coisa meio pesada, mas dizem as pesquisas por aí que quando você fala assim, eu sou pastor ou eu sou político, já tem um tom de negatividade das pessoas. Ih, lá vem o pastor, ih, lá vem o político. E, de repente, o Rodrigo, gestor educacional, professor, um cara que é atleta, de repente está no meio da política. Você sente isso quando você se apresenta para as pessoas e fala, eu estou na política, eu quero ser político, eu quero ser um distrital, eu quero ser um deputado. Tem isso? Você sente isso ou com você é diferente? O que eu sinto é o seguinte, a política propriamente dita, ela hoje está com imagem horrorosa, né? Mas é uma imagem que eu não ajudei a construir essa edificação podre nem com um único tijolinho. E assim eu me apresento para as pessoas. Ah, já vem mais um político. Não, eu não sou mais um político. Hoje eu não sou político. Nunca tive mandato, nunca vim candidato. É minha primeira candidatura. Então, eu deixo isso muito claro. E aí sim, eu tenho as portas abertas com a população, com o povo, de modo geral, por entender que eu não estou ou eu não sou contaminado com a atual política. Então, isso eu entendo como uma... e as pessoas têm uma aversão muito grande
da política. E isso é um erro, né? E de forma que é exatamente isso que aquelas velhas múmias que estão tentando sair de suas tumbas e ressurgirem do nada. De 2 em 2 anos, de 4 em 4 anos. Exatamente. Que elas querem ouvir. É justamente isso. Que a população e a sociedade como um todo não queira ou não goste de falar de política. Que assim eles perpetuam cada vez mais. No 5º mandato, no 6º mandato, no 7º mandato. Exatamente. Mas a pergunta é, você acha que tem vindo uma mudança? A juventude tem se interessado mais por política? O celular, a rede social? Hoje é natural você pegar um menino de 16 anos que saiba falar em quem ele votou para deputado, quem que ele votou para presidente, ele discute. Essa mudança está sendo positiva? Existe essa mudança? Olha, todos os partidos, praticamente todos os partidos, ele tem ali por exemplo, União Brasil, partido do qual eu faço parte, sou filiado, tem o União Brasil Jovem. Então, todos os partidos ele tem esse braço da juventude. Eu acho importante isso, você descobrir novas lideranças, você fomentar o interesse do jovem na política e, mais ao mesmo tempo, essa polarização que a gente vive, que só faz mal ao próprio país, afasta os bons, afasta o interesse do jovem na política. Então, a gente precisa cada vez mais trazer o debate. Por exemplo, o que faz? Qual é o papel de um deputado distrital? Qual é o papel de um senador? Qual é o papel de um governador? Você explicar isso, ter como matéria na grade curricular, por exemplo, no ensino médio. Importantíssimo. Onde você tem alunos já com título de eleitor, aptos a exercer de forma facultativa a sua cidadania, né? Então, a gente precisa fomentar isso de maneira neutra, não você impondo uma maneira de pensar ou uma ideologia partidária. É você ter esse entendimento, e isso, inclusive, está na grade curricular da matéria Sociologia. E aí é onde se desvirtua a matéria, né? Porque muitos professores utilizam desse tempo, dessa grade curricular, para impor a sua maneira de pensar, o seu partido preferido ou a sua crítica a determinado governo ou lado. Entendo. Né? Rodrigo, eu sou de Belo Horizonte, todo mundo sabe que eu sou de Belo Horizonte. E existe antes de perguntar qual seria a função do distrital, existe uma confusão muito grande para quem chega de fora aqui em Brasília, e a gente pensa que é bairros, e as pessoas falam, não, Brasília tem cidades satélites. Mas é uma cidade que não tem um prefeito, que não tem um vereador, é indicado um administrador pelo governador. Então, além dessa explicação mínima que eu quero te perguntar, como que funciona isso, o distrital entra onde? É por causa dessa divisão? Não tem nada a ver? É dentro do distrito? É para fora? Qual que é essa função e por que dessa cidade satélite? Para você rapidamente entender, o deputado distrital é como se ele fosse um supervereador. Só que a diferença é que ele fiscaliza, o vereador fiscaliza a prefeitura, o prefeito. No nosso caso aqui, o deputado distrital ele fiscaliza diretamente o governador. E nós não temos as prefeituras municipais. Entendo. Nós temos as regiões administrativas, onde os administradores são indicados pelo governador. Só que o que ocorre é o seguinte, se o papel principal de um deputado distrital é fiscalizar as ações do governo, o que acontece na prática? O governador, ele chega, né, procura o deputado do qual ele deveria ser fiscalizado e entrega para ele o domínio de uma região administrativa, de uma secretaria. Então, ele fatia.
Não estou dizendo que o atual faça isso, né? Ele não inventou a regra do jogo. A regra do jogo é essa. E ponto final. E ponto. E aí, nessa indicação, o deputado distrital indica aquele apadrinhado ou aquele colega da confiança dele. E o governador faz essa indicação, né? E aí no final fica todo mundo amigo e quem perde é a população. A população, porque você não tem quem fiscalize as ações do governo. Cara, muito legal. O Rodrigo é uma pessoa muito educada, muito centrada, mas eu vou tentar traduzir. Inclusive, eu queria dizer que a gente está adiantando. Vai vir um programa aqui para Brasília chamado Balança Brasília, onde eu, com a minha equipe, a gente vai saber realmente o que anda acontecendo. Traduzindo em uma linguagem coloquial isso que ele falou, eu particularmente acho um absurdo isso. Exatamente o que você falou. Quem deve fiscalizar acaba recebendo um presente do governador. Não que a gente esteja falando de um governador X ou de um ex-governador. A regra já estava aí quando acontecia. E quem acaba perdendo isso é com a população. Porque você deixa de ter um fiscalizador, vira uma troca de favores. Eu tenho o administrador, que é o meu apadrinhado, mas quem comanda é o deputado distrital, que é amigo do... É uma coisa, mas a gente vai a fundo nisso daí. A política, Rodrigo, a gente chegou à conclusão, eu como jornalista, você como pré-candidato, como pessoa, como eleitor, a política ela é suja no Brasil inteiro. Mas em Brasília é mais suja, é menos, é mais neutro? Qual que é a diferença? Porque a gente sente um diferencial aqui em Brasília. Olha, Rony, eu vou por números. Tá? Eu sou um cara muito realista. Números. Eu não... a fantasia humana, a gente sabe que ela não tem limites. Né? É fato. Então, eu vou em cima de números. Então, já puxando um pouquinho para o meu setor, vou citar um exemplo. Números. O Brasil foi o país que mais tempo ficou sem aulas, com as aulas presenciais suspensas. No mundo. Fato. Nenhum lugar no mundo ficou mais tempo com as aulas suspensas presencialmente como o Brasil. Bom, então vamos olhar o Brasil. A unidade da federação que mais empobreceu nos últimos anos. Distrito Federal. Veja, eu não estou aqui criticando nenhum governo, eu não estou trazendo números. Fatos. Fatos. O fato é esse. A unidade da federação que mais empobreceu foi o Distrito Federal. Então, eu entendo, Rony, que existe algum problema grave que está acontecendo aqui. E é um problema que, hoje, a população do Distrito Federal, ela, na sua periferia, passa fome. Isso é um fato. Não estou aqui... fantasiando. Não é fato, está lá para quem quiser saber, está o número, está o registro, ponto final. Isso. Né? Isso é um fato. Agora, por que está ocorrendo isso? Vamos analisar as tomadas de decisões ao longo dessa pandemia. Dizem que brasileiro tem memória curta, né? Muito. Então vamos relembrar como que ocorreu, por que chegamos a esse ponto. Né? Então, eu sempre trago e refresco a memória dos meus ouvintes, internautas, enfim. Aquela noite do dia 12 de março, quarta-feira, onde foi decretado o primeiro lockdown, quando havíamos, aqui no Distrito Federal, um casal infectado no Lago Sul. Isso é fato. Não estou trazendo aqui nenhuma novidade. Estou relembrando os fatos. Aí eu pergunto, Planaltina, Gama, Sol Nascente, o DF inteiro fechado em função de um único casal infectado no Lago Sul. Hoje a gente está vendo que foi uma decisão equivocada, que poderíamos ter tido outros caminhos a serem seguidos que não esse. Né? E, obviamente, chegamos a esse caos que estamos vivendo hoje, esse período transitório do pós-pandemia, e que a população está passando fome. Você não teve a escola durante um período muito longo,
você teve pais de família, mães de família, tendo que buscar o seu sustento ou algo para comer na rua, e seus filhos foram acolhidos de forma brilhante pelo mundo do crime. E aqui em Brasília, a característica daqui de Brasília ter gangues. E no primeiro dia de aula, por exemplo, primeiro dia letivo de aula agora de 2022, que foi dia 14 de fevereiro, a gente presenciou várias e inúmeras brigas na porta das escolas públicas do Distrito Federal. Teve um caso que uma das alunas puxou uma faca, a outra puxou um revólver. E isso eu publiquei nas minhas redes sociais, esse vídeo, esse acontecimento, e foi divulgado de forma ampla pela grande mídia, né? Então, isso é um fato. E trouxeram esse fato como algo assustador, como se, nossa, como se fosse uma novidade isso. Quando, durante a própria pandemia, quem é do setor educacional, cansamos de alertar a todos que essa decisão de não escola durante tanto tempo era uma decisão equivocada. E, de fato, foi comprovado isso. O resultado está aí para... Exatamente. Então, eu considero as ações do atual governo erradas, considero a atual base do governo dentro da Câmara Legislativa do Distrito Federal uma base omissa, quando se esperava posicionamentos, tomadas de decisões assertivas e de forma rápida, a população não teve isso como resposta. Teve exatamente o oposto. A omissão, aquele se esconder e torcer para que a pandemia passasse o mais rápido possível, para que ele não tivesse a sua imagem arranhada perante a sociedade. E hoje, claramente, qualquer um dos atuais agentes públicos, se sai à rua, ele é duramente criticado pela própria população. E Deus abençoando e acontecendo. E o Rodrigo Totti sentando naquela cadeira distrital. Por que o eleitor pode saber que vai ser diferente com você, Rodrigo? Primeiro, pela maneira de pensar, né? Tenho 43 anos. Você tem atuais distritais com 16 anos, 20 anos de poder. Então, eu acho isso... eu entendo que ele já teve a oportunidade dele de mostrar serviço. E eu acho, mesmo que ele tenha mostrado bom ou um péssimo serviço, não cabe a mim julgar, né? Cabe à sociedade. Então, quando a gente conversa sobre política, eu gosto muito de trazer isso e perguntar para as pessoas, você sabe quem está sentado lá naquela cadeira? Por exemplo, cite, o nosso querido ouvintes aí, internautas, cite pelo menos o nome de 3 atuais distritais. Você vai ver que a própria população vai ter uma dificuldade muito grande, né? Mas o que eu trago vamos dizer assim, de novidade, além da própria renovação e a maneira de pensar, é o conhecimento técnico na educação, no setor educacional. Então, eu entendo que existe muita coisa a ser feita e, de forma muito simples, projetos que hoje já acontecem no setor privado e que simplesmente não acontecem no público, né? Mas por que não acontece no público? Falta de gestão, falta de conhecimento técnico, porque à frente da pasta da Secretaria de Educação, por exemplo, tem uma pessoa, ou poderia ter uma pessoa, que é uma indicação política, e não por conhecimento técnico. Esse é um ponto que a gente pode explorar. E você ter várias situações que ocorrem no setor privado que a gente poderia trazer de forma muito rápida e com custo muito baixo para o setor público.
Então a gente percebe que realmente a coisa não está andando por uma questão, não sei, de interesses, ou simplesmente porque não quer ter uma população informada, bem informada, né? Se o governador tivesse sentado na cadeira do lado, falasse, Rodrigo Totti, me dá uma dica aí. O que você acha que está faltando hoje, o emergencial em Brasília, e qual que seria a sua dica? Você fala no setor educacional ou de modo geral? De um modo geral. Ele te consultasse como um eleitor, como um morador de Brasília. Fala aí o que está te incomodando em Brasília e qual que seria a dica? O que está incomodando, de modo geral, a população seria os escândalos de corrupção que hoje, praticamente semanalmente, você tem estampado nas páginas, entre aspas, policiais, né, da mídia como um todo. O tempo todo você tem um escândalo diferente. Você tem o IGES, que faz a administração de parte da saúde, hoje do Distrito Federal, que é uma grande caixa preta. Ninguém sabe o que se passa lá dentro, não existe transparência no que é executado ali dentro, infelizmente. E você tem, por exemplo, já no setor educacional público, você ter uma completa falta de planejamento. Não só no setor educacional, mas em todas as pastas. Você não tem um plano de ação de curto, médio e longo prazo. Isso não existe, em pasta nenhuma. E educação, você se faz com planejamento, principalmente. Educação. Né? Tudo. Você vai, a sua empresa, se você tiver, você vai fazer um planejamento ali. O podcast é um planejamento que gerar a educação em si. Exato. Então, você precisa fazer isso. E me surpreende muito, por exemplo, dia 14 de fevereiro, que foi o primeiro dia letivo de aula nas escolas públicas, o governo, vamos dizer, entre aspas, se assustar com o número de alunos na rede pública. Quer dizer, é um absurdo isso. E aí você ter 4 mil profissionais oriundos de um contrato temporário da Secretaria de Educação, terem como primeiro dia de trabalho o primeiro dia letivo de aula. Quer dizer, o professor entra em sala de aula pela primeira vez, naquele ambiente onde ele vai dar aula, pela primeira vez. E aí? E o material de ensino, por exemplo, que ele nunca viu na vida, que ele não teve um treinamento. Então, veja, alunos fora da idade, números de alunos dentro de uma sala de aula acima do permitido. Então, uma total desorganização que mostra claramente a falta de planejamento. E aí você tem um deputado da base governista afirmar numa entrevista que dinheiro tem. O que falta é gestão. Quer dizer... A gente está falando de fato, tá, gente? Coisa que aconteceu e está lá para todo mundo assistir, ponto final. Exatamente. Dinheiro tem e falta gestão. O cara deixa claro que... Porque o deputado da base governista, ele soltou a emenda dele lá para a educação, lá para a saúde, mas e a execução que cabe ao governador? Cabe ao secretário daquela pasta. Foi executado de forma assertiva? Está provado por A mais B que não. Né? Senão, não teríamos esses números, por exemplo, na educação, de abandono e evasão escolar, significando um retrocesso de 15 anos. Rony, o que era a internet? Eu dou esse exemplo sempre. O que era a internet há 15 anos atrás? Era uma coisa de escada, tinha IG e a gente... Pois é. A educação, em números, representa isso, o retrocesso. Desses, praticamente, 2 anos das aulas presenciais suspensas. Então, você vê que é um prejuízo muito grande em função de 1, 2 ou várias tomadas de decisões do governo de forma equivocada. E aí a população paga esse boleto alto que chega com o seu suor, por causa de erros de atuais agentes públicos. E aí você está assistindo televisão lá, Rodrigo, e tem a seguinte notícia. O Arruda não vai ser candidato ao governo porque ele está impedido por problemas dele lá na justiça.
E aí um belo dia você liga a televisão e não, sai uma liminar que ele está liberado para ser candidato a governador, pré-candidato, e não que seja só da boca dele ou na boca dele, mas aí aquele burburinho em todo o Distrito Federal, o Arruda vem como candidato ao governo. Para você, como que você recebe isso? Essa liberação, essa possível candidatura, a pessoa, a atual situação do atual governo, entrou em choque isso daí? Bom, o judiciário, ele está aí para fazer justiça, correto? Aqui no Brasil, a gente critica muito a ação do Poder Judiciário, de modo geral. Porque é muito moroso ou situações jurídicas para protelar o processo, né? Então, são várias situações jurídicas que atrapalha a população de ter aquele gostinho, realmente se fez justiça, né? E muitas das vezes a gente vê a própria sociedade fazendo justiça com as próprias mãos, né? Que isso é um erro. No caso especificamente do Arruda, eu não acompanhei profundamente aí o processo dele, o que houve, mas se ele está liberado, se ele pode vir candidato, que ele faça a melhor decisão dele. O partido dele é diferente do meu, ele está no PL, até onde eu sei, né? E eu estou no União Brasil. Eu aguardo a decisão que meu partido vai tomar, ou já tomou, porque no meu partido, União Brasil, a gente tem um pré-candidato, né, confirmado, que é o Regufe, atual senador pelo DF, está encerrando seu mandato agora, e ele já confirmou essa candidatura dele. O Arruda vindo, né, lógico que muda o cenário político aqui do DF, mas eu encaro com extrema naturalidade essa candidatura dele, haja vista que você tem, né, vários outros políticos de forma nacional também liberados, vamos dizer assim, pela própria justiça. Depois de ter feito. Não me surpreende isso, não me surpreende. Entendi. Totti, uma referência política para você, por quê? Fulano é uma referência para mim por causa disso. Quem seria? Ninguém, não tem? Não tem referência política nenhuma. Uma referência negativa. Falando, aquele ali não dá. Uma referência negativa? Olha, vários daqui do DF, viu? Vários. Aqui, do Distrito Federal. Muitos. Não queria citar nomes assim abertamente, mas eu vou te dar uma dica. Dos atuais 24, pelo menos 17 me decepcionaram. Viu, gente? Não sou eu que estou falando, hein? É o Totti. Fala mesmo aqui. E se apertar um pouquinho mais, ele solta o nome, mas não é necessário, não. Então tem essa decepção aí, tem essa referência negativa e falar, cara, não dá. Sim, porque 17 dos atuais 24 mandaram emenda para um pisca-pisca, que a gente chama, né? O pisca-pisca do Natal na Esplanada, onde teve um dos maiores escândalos do atual governo. Então, 17 deputados que compõem, vamos dizer assim, a base governista, mandaram emenda para lá que ele poderia mandar para qualquer lugar. Eram emendas que eles poderiam ter mandado para qualquer lugar, seja para educação, saúde, infraestrutura, segurança, qualquer lugar. Mandaram para Brasília Iluminada, causando um prejuízo de 14 milhões de reais. Só esse pouquinho de dinheiro. Somando todos os valores das emendas que foram destinadas para o Brasília Iluminada. Então, isso já naturalmente me decepciona. Infelizmente, a população está esquecendo esses fatos, né? E esses atuais agentes públicos, ano eleitoral, eles estão ressurgindo. Eles estão, vamos dizer assim, procurando novamente a população. E o que mais me surpreende são as falsas promessas não cumpridas que eles voltam a fazer. Ou no então ano eleitoral de 2018, os caras estão vindo com a mesma proposta, Rony. Então,
Se você me perguntar, você me perguntou, né, uma referência, eu não tenho, simplesmente eu não tenho. Né? Eu não tenho porque nunca tivemos um gestor educacional na Câmara Distrital. Alguém que tivesse um conhecimento técnico da gestão educacional, que é diferente do professor. O professor, lógico, é uma peça fundamental na educação. Mas, com todo respeito aos professores, ser gerida. Com todo respeito aos professores, mas o professor ele bate o ponto, entra em sala de aula, terminou a aula dele, ele bate o ponto e vai embora para casa. Agora, quem escolheu o material de ensino dele? Quem deu o treinamento para ele daquele material de ensino para vencer os conteúdos obrigatórios? Quem vamos dizer assim, fez a máquina educacional toda girar para que aquele aluno estivesse sentado dentro de sala de aula, uniformizado, com o próprio material escolar, que quem faz a lista do material escolar é o gestor. Quem proporcionou, por exemplo, a merenda desse aluno é o gestor educacional. Né? E é uma figura, o gestor educacional é uma figura que passa desapercebido por toda a sociedade. É fato. Então, quando a gente fala de educação, a gente parece que só enxerga o professor, só existe o professor. Não. Você tem a figura do gestor educacional que ele que articula, move, organiza e coloca tudo aquilo ali para funcionar. Exatamente. Que ele coloca tudo para funcionar. Então, claramente a gente... Na escola pública, por exemplo, você tem a gente tem aqui um recurso que é o PADEF. Ele é um pequeno recurso que é entregue pelo governo, que ele fica disponível ali para aquele centro educacional público, para ele gerir, para ele fazer uma manutenção predial, uma pintura ou uma aquisição de algum equipamento de forma rápida. E aí você vê o mau uso desse dinheiro, simplesmente porque talvez aquele gestor educacional daquele centro educacional faltou uma formação, faltou um curso, né, para ele poder gerir de forma assertiva com aquele dinheiro. Ou seja, não é nem a questão do que a população possa pensar que seja uma questão de desonestidade, de desvio, não. É falta de preparo mesmo para aquilo ali. Pode ser preparo, pode ser a má fé, pode ser tudo. Né? Então aí você vai somando todos esses equívocos e aí você começa a entender por que a gente vive essa atual realidade. Funcionamento. Totti, vou te fazer uma pergunta, não como distrital, como pré-candidato, como uma pessoa. Uma coisa que me assustou muito. Quando eu conheci o trânsito de Brasília, eu falei, cara, só tem doido. Porque caminhão passa em cima de caminhão, ônibus não dá seta, entra, e é muito carro. E hoje, por exemplo, eu estava acompanhando os telejornais aqui de Brasília, e assim, foram notícias em todos os telejornais às 7 horas da manhã, a quantidade de acidentes que vem aumentando nas autovias, na estrada, na IBR, na entrada, no cruzamento. E a gente que é de fora, realmente é uma coisa muito preocupante. Você, como morador, o que está faltando? Placa, radar, sinalização, gestão nisso daí? Porque uma coisa, tipo, 7 horas da manhã você encontra 10 acidentes em um raio de 1 quilômetro em uma BR. Eu acho que no Brasil inteiro não é comum isso acontecer. O que acontece aqui em Brasília? O que está acontecendo no DF inteiro é um problema crônico que a gente vive aqui, que é a questão da mobilidade urbana. Brasília, através dos ônibus, das empresas de ônibus, que, através de um subsídio do atual governo, receberam mais de 1 bilhão e 600 milhões de reais, só de subsídios. E você tem uma das passagens mais caras do Brasil e um dos piores serviços de transporte público entregue para a população. Então, é uma matemática que ela não está fechando. Se você tem um investimento tão alto do governo em empresas particulares e você tem uma péssima entrega do serviço para a sociedade, alguma coisa está errada. Alguma coisa está falho no processo.
Tá? Você tem um lado norte de Brasília, do Distrito Federal, que você tem a BR-020, que o engarrafamento, por volta de 4h30, ele já começa. 4h30 da tarde, no sentido retorno. Né? As pessoas que estão aqui em Brasília, que trabalham no centro e que voltam para suas residências. 4h30 da tarde você já tem engarrafamento na 020. Você não tem um metrô no lado norte de Brasília, você não tem um BRT, você tem uma linha férrea, por exemplo, vou te dar esse exemplo, uma linha férrea que o entorno de Brasília do DF, ele tem muita gente que trabalha dentro do DF. E também tem muita empresa que saiu daqui do DF para ir para o entorno, por uma questão fiscal. Então, você tem, por exemplo, a cidade de Lusiânia, você tem uma linha férrea pronta, antiga, mas pronta, que liga Brasília a Lusiânia. E simplesmente você não utiliza isso para desafogar o trânsito. Está parado lá. E aí você tem cada vez mais, só para você ter ideia, Águas Lindas, se mantiver esse ritmo de crescimento que tem hoje, Águas Lindas em Goiás, num prazo máximo de 10 anos, ela supera o número de habitantes de Goiânia, que é a capital de Goiás. Então, ou seja, é um crescimento desordenado que existe aqui no Distrito Federal. É um crescimento, o problema fundiário aqui em Brasília é uma realidade, principalmente no lado norte do DF, que você tem a região administrativa, territorialmente falando, a maior do DF, que ocupa praticamente 1/3 do nosso quadradinho, que a gente chama, que é Planaltina, mas a cidade de Planaltina mesmo fica lá no cantinho desse nosso quadradinho. Só que a região administrativa ela é muito ampla. E aí surgem bairros que são oriundos de invasões e que têm um crescimento totalmente desordenado. Né? Aí cria-se, por exemplo, Estância 1, 2 e 3. Você tem o próprio Itapuã, que é uma região administrativa. Você tem Vale do Amanhecer, Quintas do Amanhecer, Rajadinha. Então, são bairros oriundos de invasão, como Vicente Pires. Vicente Pires é um fruto de invasão, de uma, vamos dizer assim, uma ocupação desordenada do solo do DF. E aí, quando você tem essa ocupação desordenada, aí a gente vê os reflexos, por exemplo, na primeira chuva que a gente tiver. E aí você começa a entender por que está alagando a sua rua, por que as enchentes estão levando as casas das pessoas, né? Por conta dessa ocupação desordenada do nosso solo. Então, e desde a época do Roriz até agora, não se foi criado nenhuma nova região administrativa de forma planejada. Todas que foram criadas pós-Roriz foram criadas de fruto de invasões. E aí, invasão, meu filho, você não tem controle absolutamente nenhum. Então, você tem ruas apertadas, você tem... quer dizer, você não tem planejamento. Não é? Muito se critica o Roriz. Não é? Muita gente critica o Roriz, a forma dele governar. Eu não vou entrar nesse aspecto de análise. Porém, bem ou mal, as cidades satélites que o Roriz criou, pelo menos existia projeto. Pelo menos estava ali, ó, aqui, essa casa vai estar aqui, essa rua vai estar aqui, isso aqui, entendeu? Não é aquela coisa. Não é aquela coisa desordenada. De apagar o fogo. Exato, o carro vindo para todo lado, sem seta e tal, aquele negócio, porque falta sinalização, falta espaço dentro daquilo lá. Mas o DF é muito amplo. Você tem
como fazer de forma planejada. Então, lembra o que eu falei no início daqui da entrevista, né? O que falta é o quê? Gestão e planejamento. É isso que o DF precisa, e isso é em todas as áreas. É fato. Existe essa falta. Totti, preocupação minha como jornalista, como comunicador, como pessoa, é o jovem, em especial o jovem da comunidade. O que está faltando? O que precisa? É o incentivo, é o apoio, é mais educação, é estrutura profissional? Ele precisa ser visto pelo Estado. Ele não é visto. Simplesmente fecham os olhos para eles. Esse é o grande problema. Todo jovem, a dificuldade de arrumar o primeiro emprego. Mas, cara, antigamente ele saía do ensino médio, ele tinha uma profissão, um curso técnico. Hoje ele sai do ensino médio, ele não sabe nem onde ele tira a carteira de trabalho dele, onde ele se dirige. Ele tem que correr para uma faculdade. Aí ele termina uma faculdade, às vezes um curso à distância, e ele continua com a dificuldade de arrumar o primeiro emprego. Aqueles que ainda terminam a faculdade ou têm a oportunidade de entrar para a faculdade. De forma que esse problema do primeiro emprego, a gente esbarra justamente na formação e na qualificação dos nossos jovens. É isso que eu entendo, que a educação, já no ensino médio, ela precisa ser ampliada. O tempo do aluno dentro de sala de aula ou dentro de um centro educacional, ele precisa, é necessário ser aumentado. Ele não pode ficar somente essas 20 horas. Ele precisa passar, aumentar essa carga horária, aumentar esse período dele dentro da escola. Não necessariamente dentro de sala de aula, mas você pode ter, por exemplo, atividades que lá no passado, em algum momento, alguém desconectou da educação, que é o esporte e a cultura. Então, dentro dessa linha de raciocínio, dessa necessidade que hoje o jovem tem, eu defendo que, aos finais de semana, sábado e domingo, ao menos uma escola de cada região administrativa, ela seja aberta, para atender essa demanda do esporte e da cultura. E que hoje, por exemplo, vou te dar esse é um exemplo clássico, Rony. Se um principal cartão postal de Brasília, o Teatro Nacional, que é o principal símbolo que representa a cultura no Distrito Federal, está fechado há 15 anos. Então, como exigir do governo um espaço, por exemplo, cultural na periferia? Simplesmente não existe. Hoje o jovem da periferia, literalmente, se ele for fazer uma atividade cultural, é literalmente no meio da rua. No meio da rua. E você tem esse jovem nessa periferia, nessa região administrativa, você tem somente a escola como um ponto de presença do Estado ali com ele. É a única coisa que ele tem. Nem UBS, nem posto de saúde. Para outro podcast inteiro. A gente conversou nos bastidores, Totti. Eu já até sei, a pergunta, mas eu não vou falar, não vou dar spoiler. A gente comentou um assunto de uma pessoa de comunidade ter perguntado, um deputado, o que ele fez pela cultura. Ele falou, eu investi no futebol. Quando você ouve esse tipo de revolta, de resposta, é revoltante? Você tem vontade de morrer, de matar, de infartar? O que é? Eu tenho vontade de saber quem foi que botou esse cara lá. Porque a gente ouvir isso é uma aberração. Isso é quer dizer, é o cara literalmente despreparado, sem conhecimento técnico, sem vivência, experiência na prática. Quer dizer, quem que é esse cara? Por que ele foi colocado ali? Quer dizer, eu não critico o cara ser um ignorante, ele não ter o conhecimento técnico. O que eu critico é quem colocou ele ali, naquela posição que ele está. Isso é o que é o mais grave. Não é igual um jogador de futebol. A gente criticar um jogador de futebol. Aquele camisa 10, cara ruim, perde o gol. Agora, pior que esse cara perdendo o gol foi quem colocou ele para jogar.
aí que são as responsabilidades. A gente precisa identificar quem são os responsáveis, quem são os atores principais desse péssimo enredo que estamos vivendo hoje, né? Eu vejo essa mistura, né, que fizeram, ou esse erro, né, vamos dizer assim, da cultura e esporte fora da educação, só prejudicou. Hoje a gente vê isso, não é? Que prejudicou seriamente a educação dos nossos jovens. E um grande erro, Rony, é quando a gente fala de educação, a gente só entra em discussão daquele aluno universitário, daquele professor, e esquece que daquele que não é visto. O mais importante na educação é lá na educação infantil. Tá? É a base. É na educação infantil. E é justamente hoje o problema maior hoje no Distrito Federal é a educação infantil, que é o início, você começa a alfabetização. O cognitivo está todo sendo construído. Onde você forma o caráter da criança, onde você forma... e erradamente, muitos pais acham que educação infantil é para brincar. Vai escrever, faz o desenho, vai brincar. Pois é, não, é ali, aquele momento, aquele time. E quando você perde... Esse time existe uma idade? Claro. Qual é essa formação? Olha, por exemplo, a alfabetização ela começa no último ano da educação infantil e vai até o 3º ano do fundamental, né? Termina no 3º ano do ensino fundamental. Infelizmente, a escola pública do DF começa a alfabetização no 1º ano no ensino fundamental. Então, ou seja, a escola pública já tem um déficit de 1 ano. Já perdeu 1 ano que ela poderia ter iniciado sua alfabetização. Já no setor privado, não. Já começa no último ano da educação infantil. Agora, para chegar na alfabetização, a criança passa pela pré-alfabetização. O que é isso? É um treinamento. Na realidade, a educação infantil é um treinamento para a alfabetização, onde a criança ela vai fazer os desenhos de pintura, a coordenação motora fina, conhecer as letras, números, cores, e de forma que ela vai fazer um treinamento ali com a mãozinha, que depois, quando começar a alfabetização, quando ela começar a copiar do quadro, não doa a mão dela. Porque vai começar... Você vai para uma academia e vai fazer o primeiro dia, depois de uma longa férias que você tenha tirado. Inteiro, chega em casa e morre. Você vai para uma academia, você vai fazer movimentos que depois, no outro dia, você não consegue levantar. A mesma coisa com a criança. Então, se ela vai fazer movimentos diferentes, dos quais ela não está acostumada, ela vai sentir dor. Vai sentir dor. E a pré-alfabetização é justamente isso. É um treinamento que se faz também, né, para chegar naquele momento da alfabetização. E hoje, no Distrito Federal, você não tem uma padronização de ensino na educação infantil. Você não tem, por exemplo, um conteúdo a ser seguido de forma padronizada. Cada um chega... As creches são, a grosso modo, terceirizadas, através de institutos. Então, você pode ter um instituto que trabalha de uma maneira, você tem outro instituto que trabalha de outra, você tem os próprios métodos educacionais totalmente diferentes, e de forma que, quando você chega no 1º ano do ensino fundamental, aí sim, existe uma padronização, embora seja tardia. Entendo. Ô, Totti, estou numa briga psicológica aqui, porque eu não posso fugir das minhas realidades. Eu já participei de várias entrevistas, onde quando eu falava o que eu vou te falar agora, eu falava assim, eu espero que os professores não briguem comigo. Eu sou um cara que vem de periferia, eu passei por escola estadual, de péssima qualidade, onde faltava merenda, então eu venho de um trauma ali, do meu 1º, do meu 2º, do meu 3º, do meu 4º ano. E não briga comigo, é só uma pergunta. E por onde eu passei, em algumas entrevistas que eu era entrevistado, as pessoas perguntam assim, Rony, e a questão do estudo? Eu falava, eu nunca gostei de estudar. Talvez por esse trauma de querer, de ver escola como uma coisa ruim, etc. e tal. E eu tinha, ou tenho uma métrica de dizer o seguinte, eu acho, pelo menos nós de periferia, tudo que se aprende após a 5ª série, claro que tem as exceções. O cara nunca vai usar isso para nada.
Tipo, o cara vai aprender o plano o cartesiano, a hipotenusa do não sei o quê. E aí o cara fica ali numa quinta, na minha época era quinta, sexta, sétima, oitava, primeiro, segundo, terceiro, em um monte de assunto que eu nunca usei para absolutamente nada. E de 100 amigos que eu tive que estudou comigo, 98 vão falar a mesma coisa. Olha, eu aprendi a ler, escrever, adição, subtração, multiplicação, e depois daquilo, nada daquilo. Isso aí é o quê? Um desinteresse daquela má qualidade que eu fui vítima? Isso aí é o cognitivo da pessoa? Ou é o caráter do aluno? Ele fala, não, você não gosta de estudar? O que é isso? Eu estou te perguntando para mim me entender. Eu nunca gostei e para mim, depois da quinta série, foi só desperdício de tempo e mais nada. Diferente do ensino particular. Hoje, graças a Deus, eu tenho condição de colocar minha filha no ensino particular, onde na hora do lanche, a minha esposa recebe uma mensagem perguntando qual é a carta de gourmet que a minha criança vai comer, entendeu? Na quinta série, meu filho está estudando tecnologia, ele está estudando áudio e vídeo, ele está vendo coisa interessante, ele está vendo mecânica de avião na sétima série. Na minha época não teve. É uma falta de intuito? O que é, cara? Gestão. É uma falta de planejamento e de atualização com a realidade, com o momento atual que se vive, e que o poder público é muito lento, muito moroso para se atualizar. Então você tem, no setor privado, já exatamente o oposto, uma velocidade muito grande do que está sendo feito, por exemplo, e dando certo numa escola nos Estados Unidos, e que você possa trazer como novidade para cá, para o Brasil, embora logicamente, você tem as diferenças de cultura, Claro. De calendário, tudo isso. Mas essa falta de atualização no setor público, ela gera o desinteresse do aluno. Gera o desinteresse. desinteresse. O que é isso? Gera o desinteresse. Eu lembro que na época da minha mãe e do meu pai, você terminava o segundo grau e o cara se formava em magistério em contabilidade. Ele saía com emprego, ele saía com uma profissão. Ah, mas aí você tocou num ponto e primordial. Hoje em dia, e aí? Isso deu um monte de coisa e... Não foi a época do seu pai. Foi a minha época. Foi a época até, se eu não me engano, 1998, onde o aluno, quando entrava no ensino, no segundo grau, na época, que era o primeiro ano, a primeira série. Técnico. Exato. E aí você escolhia. Você tinha lá o curso... Magistério e contabilidade. Técnico de enfermagem, técnico de contabilidade, magistério, que era o professor. Então ele terminava o segundo grau, já tinha uma profissão debaixo do braço dele. E aí ele ia para o mercado de trabalho de forma competitiva. Esse jovem ia para o mercado de trabalho de forma competitiva. Ele não tinha experiência, mas ele tinha a formação. Hoje, o jovem sai do ensino médio, ele não tem a profissão, ele não tem a experiência, e aí ele é obrigado a correr para uma faculdade. E é aí... Porque esse erro foi cometido lá atrás, no meados do segundo governo Fernando Henrique. E aí você tirou esses cursos técnicos do segundo grau, e aí houve uma corrida para as faculdades. E aí foi criado o FIES. Ah, tá. Então tudo é uma questão de gestão e história. Agora eu vou te dizer. E quem era o ministro de Educação na época? Não lembro. Paulo Renato, falecido Paulo Renato. Dono de uma grande faculdade. Olha os interesses próprios ali. Conflitantes, né? E aí você viu pipocar faculdade no Brasil inteiro. Através do FIES. Porque o jovem saía do ensino médio, sem profissão, e ele tinha que correr para uma faculdade. E o nosso setor educacional paga um preço até hoje muito alto por conta disso. Porque a gente tinha, naquela época, o professor magistério novo, o jovem novo, iniciando a sua profissão como professor, com habilitação de professor A. O jovem ele já saía do segundo grau, tendo a habilitação para dar aula para a educação infantil até a quarta série. Até a quarta série. E aí você, de repente, o setor não tem mais isso. Por conta... Ocorre para uma faculdade, e aí, a gente descobre por interesse próprio. Então... E aí o que aconteceu? O curso de pedagogia ele durava, na época, 4 anos. E aí o setor viveu uma escassez de mão de obra, de professores. A gente não tinha mais professor, né? E a população crescendo,
precisando de escola, o poder público não atendendo e o setor privado tendo a dificuldade de encontrar o profissional para contratar. Aí eles tiveram mais um erro com a brilhante ideia de encurtar para 2 anos o curso de pedagogia. Hoje se faz um curso de pedagogia num tempo de 24 meses à distância. Ou seja, a qualidade tanto do ensino médio caiu e do ensino superior você não tem. Então, mas por que encurtou? Para atender o setor, porque precisar de professor. E aí você encurta. Quer dizer, são erros. Vai emendando, vai empurrando. Exatamente. Agora, nesse ano de 2022, entrou em ação o que é chamado de um novo ensino médio. Que, na realidade, não tem nada de novo. Foi aquilo que suspenderam lá em 98. Que o novo ensino médio traz a possibilidade do aluno escolher o seu curso técnico. Só que esse aluno, esse jovem, só vai estar disponível no mercado de trabalho em janeiro de 2025. Porque hoje ele está entrando no primeiro ano. Aí ele vai para o segundo, vai para o terceiro. A gente tem quase 3 anos aí nessa briga, nesse nessa limbo bagunça aí. Exatamente. Então, são erros, Rony, que vão sendo cometidos e que prejudica demais uma geração inteira. Inteira. E atrapalham um setor. E aí hoje, um empresário, você pode perguntar, faça essa pesquisa, pergunte para qualquer empresário, você precisa de contratar alguém, qualquer departamento, qualquer coisa, eu tenho certeza que ele vai falar assim, preciso, mas eu não acho o profissional. Isso é em todas as áreas. É uma realidade em todas as áreas, isso aí é fato. E o que eu critico na educação é que você tem um novo mundo que surgiu e muitas escolas, inclusive particulares, e que acontece isso muito na pública, de você não se atualizar. Você, por exemplo, tem um mundo digital que que o jovem pode gerar renda curto prazo através das redes sociais, por exemplo. Só que ele não tem, na grade curricular, noções básicas de empreendedorismo, uma educação financeira. Aí a minha briga, mas tem o plano cartesiano, a hipotenusa de não sei o quê, o y vezes quadrado elevado, e você fala... Na minha escola, por exemplo, eu tenho educação financeira a partir dos 4 anos de idade. Olha que show. Então você... Ficou exemplo, hein, governantes, por favor. Então você vai falar assim, mas você vai ensinar educação financeira para alunos de 4 anos? Sim. A cédula nossa não tem cores, não tem animais, então ele números. Vai saber o valor. Vamos começar por isso, para ele identificar qual é a nota de... Eu sei que está muito raro hoje em dia de ver, né, uma nota de R$50. Qual é o animal que tem nela? Como é que é o número? Então você pode ir trabalhando. O valor daquilo. O pai vai pagar alguma coisa, ele já está vendo. Aquela cédula ali tem uma arara, é vermelhinha, né? Então você vai aguçando a curiosidade da criança logo desde cedo, dos 4 anos. Mas os 4 anos de idade é a educação infantil. E aí é onde justamente a gente está errando. E errando feio. Botar os meninos para desenhar, para brincar. Então o que eu digo também é o seguinte, se você entrou numa escola de educação infantil que dentro da sala tem a televisão, cuidado. Tá? Televisão não é lugar, sala de aula não é lugar para ter televisão. Ele quer ver galinha pitadinha, ele quer ver que fique em casa com a babá ou com quem quer que seja. Mas dentro da escola ele precisa estar produzindo. Não é passatempo. Não é passatempo. Cara, que show. Rodrigo, já era seu fã, estava te acompanhando pela internet, estava conversando com a produção lá, assim, tive uma aula mesmo. Realmente é diferenciado a gente conversar com alguém que utiliza a educação ou sabe um pouco do que falar com um gestor de educação. Isso. Eu acho que toda cidade, todo distrito deveria ter pelo menos uns 2, 3 Rodrigo Totti para administrar, para gerir, para trazer isso para a gente. Infelizmente, nosso tempo é curto, mas pode falar. E olha que a gente nem entrou no assunto da educação ambiental, da sustentabilidade,
né, que isso compõe... Que é onde faz... eu quero chegar. Já fica o convite para um segundo podcast antes Perfeito. das eleições. Você está assumindo esse compromisso, entendeu? Para a Perfeito. gente ir juntando, porque eu acho que independente de eleição ou não, esse tipo de material, a gente entra para a história, porque daqui a 100 anos o cara vai entrar no YouTube e falar, olha, tem um cara chamado Rodrigo Totti que falou sobre gestão, etc e tal. Já era seu fã, fiquei mais seu fã. Obrigado mesmo pela sua participação. A gente sabe o tempo, a disponibilidade de sair da educação para vir para falar com a gente aqui. O Sem tempo dúvida. é curto, você já está assumindo um compromisso comigo de Assumo. um segundo podcast vir aqui, entendeu? Mais polêmico, tá, produção? Uhum. Hoje eu peguei leve, assim, o Rodrigo queria ser mais polêmico. Eu falei, não, deixa eu ir tranquilinho aqui. Uhum. O microfone é seu, considerações, fica à vontade, meu irmão. Rony, satisfação estar aqui. Foi assim, bate-papo muito interessante. Eu sempre gosto, sou um apaixonado por educação, amo o que eu faço. Deixar um recado para os nossos queridos web internautas Os web espectadores. Daqui a pouco tem recado. O Marcelo já me gritou aqui no ponto, tem recado que chegou lá para você. Mas exatamente. Eu, pré-candidato a deputado distrital, não quero fazer da política profissão. Isso é importante que fique claro, viu, Rony? Porque eu vejo por aí, te citar um exemplo bem rápido. Um médico que está há 30 anos na política. Ele está há 30 anos sem atender um único paciente. Pode-se dizer e afirmar que ele é médico? Eu estou dando um exemplo. Assim como tem um policial que está há 12 anos no mandato e parou de... E aí? Cara, no mínimo ele é um frustrado dentro da profissão dele. E ele encontrou na política algo para que ele seja respeitado ou algo que ele tivesse um retorno financeiro ou que ele... massagear, uma maneira de ter o seu ego massageado. Então é importante deixar isso claro, que eu tenho minha profissão, gestor educacional, e que eu não vou abandonar. É a minha profissão. A política é uma prestação de serviço para a sociedade. É tratar a sociedade, cada cidadão, como um cliente, e não você sendo o patrão. Você não é patrão. Político nenhum é patrão. Acho que o povo entender que o político é funcionário e não celebridade, muita coisa vai mudar. Esse é o ponto, cara. Esse é o ponto. E aí, talvez esse seja o motivo de muitos terem um apego ao poder, né? Ter aquele apego de ter a sua possibilidade de dar uma carteirada para entrar em qualquer ambiente público. E furar uma fila, ou principalmente ter as benesses, né, que o cargo traz. Que acontece. Isso tenha os seus absurdos, dos quais eu também estou abrindo mão. Claro. A gente conversou nos bastidores, assunto para um segundo. Marcelo, tem alô, tem recado? Fala comigo, diretor. Tem sim, Rony. Tem pergunta dos nossos ouvintes da Rádio BR Brasil para o Rodrigo Totti. Não sei se será possível, porque são bastante perguntas. Mas vamos lá, vamos mandar aí e aí a gente vê a possibilidade de o Rodrigo estar respondendo. Então vamos lá, a pastora Lucilene de Planaltina diz o seguinte: grande ser humano, tive o prazer de conhecer o Rodrigo e mando para ele um super tote abraço a toda a galera da Rádio BR Brasil e do podcast Brasília. Tem também aqui também de Planaltina, a Andréia de Planaltina, ela faz 3 perguntas para você, Rodrigo. Então vamos lá, Rodrigo Totti, qual seria a sua primeira proposta para a educação? Qual seria a sua mudança, digamos que de imediato? E aí tem a outra, Rodrigo, também gostaria de saber sua opinião sobre a escola militarizada. Boa. Bom, o que primeiramente eu proporia ao governador ou à Câmara Legislativa seria abrir a escola de forma mais rápida possível, aos finais de semana, pelo menos uma escola. E ampliaria a oferta de vagas no período integral, não só da educação infantil, mas também para o ensino fundamental 1 e 2 e principalmente ensino médio. Utilizaria os espaços, por exemplo, das 8 vilas olímpicas que temos aqui no Distrito Federal, transformaria em escolas, modelo como existia antigamente, né? As escolas parques. Né? Então, você
utilizaria esses espaços que hoje são as vilas olímpicas naquelas antigas escolas-parques que ofertavam artes cênicas, várias atividades culturais e esportivas nesses espaços no contraturno. Teve a última pergunta, que é as escolas militarizadas. Sua opinião. As escolas militarizadas, Rony, é o seguinte, eu sou a favor da militarização pontual em algumas escolas, não de forma generalizada, mas de forma pontual. E eu te dou o exemplo do seguinte, tem uma lei que foi aprovada durante a pandemia, que qualquer centro educacional com mais de 500 alunos, o centro educacional é obrigado a contratar, a ter no seu quadro de funcionário, um técnico de enfermagem ou enfermeiro, um profissional da saúde. Então, por quê? Porque eles entendem que o professor ele não pode ministrar medicação, não pode. Tem muito aluno que tem uso contínuo de certos medicamentos, os diabéticos. Tem a famosa enfim. dor de cabeça no meio da aula e professor, aí, ele não tem, obviamente, essa formação. Né? Então, é importante ter esse profissional da saúde dentro da escola. Assim como, em alguns centros educacionais, é importante ter também um profissional da segurança pública. Veja, as escolas militarizadas, o militar, ele não interfere no pedagógico. O militar, ele não vai corrigir prova, o militar, ele não vai impor ou alterar a grade curricular, nada disso. Uhum. A parte disciplinar fica a cargo do militar. Aí é diferente. É se o aluno está uniformizado ou não, se o aluno está portando dentro da tua mochila uma arma branca ou mesmo uma de fogo, então isso não cabe ao professor, correto? Entendo. Cabe a alguém da segurança pública. São todas as escolas que os alunos, de forma, vez ou outra, vai armado? Obviamente que não. Né? Então, são em determinadas escolas, de forma muito pontual, eu concordo sim com a militarização. Assim como você tem um profissional da saúde já dentro das escolas. Com certeza. Marcelo. Rogério do Bandeirante pergunta para o Totti assim: o que o nobre entrevistado, Rodrigo Totti, acha do homeschool? Qual a sua opinião quanto a essa modalidade de ensino? É o homeschooling. Um abraço, Rogério do Bandeirante. Andréia também, de Planaltina. Planaltina é um lugar que eu ando visitando muito. A gente tem observado muitos comentários, muita gente de lá. De Planaltina. Agora, respondendo ao Rogério sobre o homeschooling. Eu entendo o seguinte, eu sempre... a educação, obviamente, é muito importante. Então, algo que seja tão importante, eu não entraria nessa discussão de ser obrigatório. Mas, automaticamente, a gente acha que o homeschooling, a forma com que é feito, implementado na Europa e nos Estados Unidos, as pessoas têm uma ideia de mais ou menos como funciona. E aí trouxeram essa ideia para cá, para o Brasil. Perfeito. Hoje, a responsabilidade pedagógica e de vencimento dos conteúdos é por parte da escola. A partir dos 4 anos de idade, um cidadão que tem seu filho a partir de 4 anos de idade, é obrigatório ele estar matriculado em uma escola pública ou particular. Perfeito. Quando ele faz esse movimento para o homeschooling, essa responsabilidade que cabe hoje à escola passa a ser do pai. E, na proposta do homeschooling, semestralmente, esse aluno é avaliado pelo Estado, para saber se esse aluno está cumprindo se o pai está cumprindo com a grade curricular obrigatória para aquela determinada idade. Se ele for um aluno do ensino médio, que aplica-se uma prova, uma avaliação, para saber se ele tem um conhecimento
daquele conteúdo que era para ser ministrado para ele. Então, ele é avaliado por um pedagogo, um psicopedagogo, no caso da educação infantil, o pedagogo, psicomotricista, você tem uma equipe, né, técnica, pedagógica, para fazer essa avaliação do aluno. Caso não tenha atingido esse resultado satisfatório, o pai tem como punição o grau máximo, que é a perda da guarda dos filhos. Olha a responsabilidade aí. Então, é uma responsabilidade que eu considero desnecessária o pai chamar para ele que hoje a responsabilidade é da escola. E nós somos fiscalizados pela Secretaria de Educação de forma ferrenha, de forma muito forte. Né? Então, eu acho essa discussão do homeschooling, muitos donos de escola se incomodam com isso, mas eu não vejo porque a oferta, a procura do pai pelo período integral, a cada ano que passa, ela aumenta. Então, é exatamente o oposto. O homeschooling está vindo justamente o contrário. É tirar o aluno de dentro da escola. Mas o mercado, a necessidade é o contrário. É o contrário. Colocar mais tempo na escola. É ele ficar mais tempo na escola. Agora, se aquela família ela tem a possibilidade de, sei lá, de não ter o filho dentro de uma escola e ele próprio ministrar essas aulas para ele, eu bato palma, parabéns, siga o teu caminho. Agora, o reflexo disso nós vamos ver lá na frente. E Vamos aí, ser sincero, né, Totti? A gente está falando de Brasil, a gente está falando dos pais, de uma correria louca, isso é uma responsabilidade que a gente e não esse tá... público do homeschooling não significa 0,5% dos pais hoje do Distrito Federal. Então, assim, é uma discussão de uma mínima minoria. Tá vendo? Tá aí. O que eu tô dizendo, mais uma aula, mais uma faculdade que a gente está tendo com o Rodrigo Totti aqui. Rodrigo, muito obrigado